Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Zenivaldo Orquídeas Natureza. E no vídeo de hoje eu vou atender aqui o pedido de uma seguidora aqui do canal, que também é conterrânea minha, que é a Lígia Paranaguá. Ela é aqui do meu estado e ela me pediu para poder eu estar gravando um vídeo mostrando quais tipos de madeira são bons para poder a gente estar cultivando aí as nossas orquídeas. E eu vou acabar aqui expandindo um pouco mais para mais dois tipos de substrato, que na verdade são os substratos que eu utilizo aqui também para poder estar cultivando as minhas orquídeas. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu já vou pedindo aquele joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, se quiser continuar recebendo aí os próximos conteúdos. Podem deixar lá comentários, dúvidas, sugestões, e aí a gente vai dialogando na medida do possível. E sem mais enrolação, pessoal, vamos aqui para que o vídeo não fique tão longo. Então a Lígia me perguntou quais tipos de madeira são bons para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Então olha só, Lígia, e os demais que tenham ainda essa dúvida. A madeira que a gente pode estar utilizando são madeiras resistentes. Zenivaldo, o que são madeiras resistentes? São aquelas madeiras, pessoal, madeira de lei, no geral. São aquelas madeiras que tem uma durabilidade maior. Aquelas madeiras que não se deterioram muito rapidamente. Porque tem algumas madeiras que são porosas, madeiras que são frágeis, que são moles. Essas madeiras, elas não é recomendáveis para poder a gente estar cultivando aí as nossas orquídeas. Porque a gente faz o replante dessas orquídeas. E aí o que é que acontece? Em pouco tempo essa madeira, ela se deteriora e aí precisa a gente estar fazendo o replante novamente das nossas orquídeas. E isso não é bom. Orquídea não gosta de ficar sendo mexida ali constantemente. Orquídea gosta de um substrato que a gente faz a fixação e ela possa ficar ali por anos, porque ela precisa se estabilizar. Por isso que essa forma de cultivo aqui, ó, embora eu não seja contra, mas eu não aconselho muito se utilizar esse tipo de substrato aqui, ó, o mix, casca de pinos, essas coisas. Se você utiliza um substrato de qualidade, um substrato durável, como por exemplo, pedra brita, casca de macadâmia, cacos de telha, pedaços de bloco, você faz ali aquela mistura e aí você planta a sua orquídea vai ficar ali por anos naquele vaso. Isso sim é um substrato bom e a gente pode estar cultivando nos nossos vasos sem problema nenhum. Eu só não sou a favor desse mix aqui, porque isso aqui a cada 2 anos, 1 ano e meio a gente precisa estar fazendo o replante, porque começa a se deteriorar, vira uma terra aqui no fundo do vaso, retém bastante umidade ali no substrato e isso é péssimo para o desenvolvimento da orquídea. Então o substrato tem que ser de qualidade para que a gente faça o replante da nossa orquídea e ela fica ali por anos sem precisar a gente fazer o replante. Outro substrato muito bom é esse aqui, ó, pessoal. Todos os 3 que eu vou mostrar aqui para vocês, eu utilizo aqui para o replante das minhas orquídeas. A minha forma de cultivo é nos discos de cerâmica, na madeira e nos discos de cimento. Tá vendo? Olha só aí, ó. Disco de cimento. Então são os 3 tipos de substratos que eu utilizo aqui para poder fazer o replante das minhas orquídeas. Zenivaldo, mas cerâmica, cimento e madeira não são diferentes? Sim, são diferentes. Orgânico, inerte. Olha só, pessoal, só que ambos aqui é praticamente a mesma coisa em termos de técnica de cultivo, porque ambos são substrato seco. Mesmo que um seja orgânico e o outro seja inerte, são substratos secos. Então, assim, aqui a minha rega, ela é uma rega, digamos assim, não é uma rega diferenciada. A mesma rega que eu posso utilizar para cerâmica, eu posso utilizar para madeira, entendeu? Agora, o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Cultivo na cerâmica, cultivo no vaso. Ou cultivo na madeira, cultivo no vaso. Por quê? Aqui, a umidade, ela retém mais por causa do vaso. Ela fica ali por mais tempo. Então, se aqui eu preciso regar todos os dias, aqui eu vou regar uma vez por semana. Então, se eu manter essas duas formas de cultivo juntas, eu vou ter problema. O problema
de apodrecimento aqui no vaso, de raízes aqui no vaso, ou desidratação aqui. Porque se eu molho, digamos assim, a cerâmica todos os dias, eu vou ter problema aqui no vaso, porque o vaso não deve ser regado todos os dias. Se eu rego uma vez por semana por causa do vaso, e a cerâmica eu também, por estar junto, eu vou regar uma vez por semana, a orquídea vai se desidratar, porque aqui eu preciso regar com mais frequência. Vocês compreenderam? Então, uma coisa que a gente precisa compreender é a questão da padronização aí do nosso cultivo. A gente tem que escolher aí uma técnica de cultivo para poder a gente seguir aí corretamente com as regras. Se você for decidir cultivar em vasos, então todas as suas orquídeas têm que ser cultivadas em vasos, com o mesmo tipo de substrato. Você vai utilizar em um vaso casca de pinos e em outro vaso pedaços de cerâmica, pedra brita? Não. Se você for cultivar com pedra brita e cacos de telha, você tem que padronizar todo o seu cultivo aí com pedra brita e com caco de telha. Se você vai cultivar com casca de pinos, você tem que padronizar aí todas as suas orquídeas no vaso com casca de pinos. Entendeu, pessoal? Como é que a gente deve seguir o processo para que a gente tenha um bom resultado no cultivo de orquídeas? É por isso que muitas vezes tem pessoas que dizem assim, eu não estou conseguindo cultivar orquídeas em vasos. Aí eu estou cultivando no toquinho. No toquinho está dando certo. Mas por quê? Porque ali você está, digamos assim, você não padronizou ali o seu cultivo. Você está cultivando no toquinho, você rega com mais frequência. As orquídeas do vaso, elas vão sofrer. Se você rega tudo junto ali, as orquídeas do vaso, elas vão sofrer e as do toquinho, elas vão se desenvolver muito bem. Se você segue um padrão ali para rega dos vasos, uma vez por semana, por exemplo, as suas orquídeas do toquinho não vão se desenvolver bem, entendeu? Vocês compreenderam como é que funciona? Então a gente tem que seguir esses processos aí para poder a gente ter um bom desenvolvimento e, consequentemente, a gente ter boas florações. Então, pessoal, a padronização do nosso cultivo é imprescindível. E outra questão aqui também, mesmo que você utilize aqui um substrato de qualidade no cultivo em vasos, você também é imprescindível você fazer um vazamento aqui desses vasos. Tem os furos aqui embaixo, você precisa também vazar todo esse vaso aqui. Se ele vem desse jeito aqui e você quer reaproveitar, você precisa vazar com o ferro de solda. Alguma coisa quente, você pode vazar todo esse vaso para que as raízes elas entram, saiam, porque raízes de orquídea, pessoal, pelo fato das orquídeas serem epífitas, elas precisam ficar expostas. E elas também, além de ter o papel de absorver água, nutrientes e fixar a planta, tem orquídeas que realizam fotossíntese ali pelas raízes de forma secundária. Então, por isso que as raízes precisam ficar expostas. As raízes possuem cloroplastos, consequentemente, realizam fotossíntese. Tanto é que a gente vê que algumas raízes de orquídeas, elas são esverdeadas, né? Até mesmo quando a gente rega, a gente vê ali as raízes enverdecendo. Na verdade, não é nem a raiz, é aquela parte ali daquele tecido que envolve a raiz, porque a raiz é aquele fiozinho que fica ali embaixo daquele tecido que é chamado de velame. Então, é por isso que é imprescindível a gente manter as raízes das orquídeas expostas como essas aqui. Tá vendo, pessoal? Aqui, se eu faço a rega dessas raízes aqui, imediatamente elas ficam verdes, elas enverdecem, entendeu? Então, na natureza, o correto é as orquídeas vegetarem com raízes expostas aí, enraizando aí nos galhos de árvores. Entendeu, pessoal? Então, isso é imprescindível. Então, se a gente vai cultivar em vaso, pode cultivar, eu não sou contra. Agora, desde que a gente utilize um substrato adequado e a gente prepare aquele vaso para as raízes das orquídeas ficarem, digamos assim, em sua maioria ali expostas. Porque se elas ficam trancafiadas aqui dentro, quando a gente tira essa orquídea aqui, o sistema radicular está péssimo, raízes apodrecendo, porque isso aqui não é natural.
O natural é a orquídea aqui nesse galho de árvore com as raízes expostas. Entendeu, pessoal? Então, Lígia, para você que quer conhecer aí e os demais aí que ainda tem alguma dúvida a respeito do tipo de madeira para cultivar sua orquídea, né, utilize uma madeira de qualidade, uma madeira resistente. Faça o tratamento da madeira para tirar ali qualquer agente patogênico e também a questão do tanino, que eu vou falar em outro vídeo também. Me sigam aí, acompanhem aí as próximas publicações, porque eu vou falar sobre essa substância. E aí eu vou falar de forma mais detalhada para que vocês compreendam. Você fazendo isso, escolhendo uma madeira de qualidade, uma madeira resistente, fazendo o tratamento, você pode fixar a sua orquídea ali e manter ali só a adubação e a rega que a sua orquídea vai se desenvolver muito bem. Ou, se você escolher esse tipo de substrato aqui, ó, que é a cerâmica ou o disco de cimento. Todos esses três aqui, o desenvolvimento da orquídea é basicamente o mesmo. Então, todos são bons para a gente estar cultivando aí as nossas orquídeas. E a técnica é basicamente a mesma. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha tirado aí a sua dúvida, Lígia. E se mesmo assim ainda tiver mais alguma dúvida, podem deixar lá nos comentários que eu vou dialogando aí com vocês e sanando aí a dúvida de cada um. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.